Bom dia a você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo Diário dos Campos e pelo portal DC+. Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Ponta Grossa, hoje nós estamos com o professor Edson, do Partido dos Trabalhadores, que vai conversar com a gente sobre as suas propostas para a próxima gestão. Bom dia, professor, obrigado pela sua presença. Bom dia, Milena, eu que agradeço. Então, como padrão, nós iniciamos dando 3 minutos aos candidatos para que o senhor possa se apresentar e falar por que o senhor quer ser o próximo prefeito de Ponta Grossa. Certo. Bom, primeiro ponto da apresentação é o nome, né? Eu sou o professor Edson, eu trabalho na UEPG desde 1987, sou pontagrossense, nascido e criado na cidade e desenvolvi pela minha cidade uma relação muito próxima, eu amo minha cidade. Faço parte também de um grupo que pensa e reflete a cidade, que é o Partido dos Trabalhadores, e nós temos um projeto de cidade. E nesse momento, a tarefa de representar esse projeto, de discutir a cidade, coube a mim. E por isso eu estou aqui como candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. O senhor ainda tem mais de 2 minutos. Interessante, vamos acompanhar agora o cronômetro. Mas enfim, o projeto que nós temos é muito distinto dos demais. Não nos interessa apenas o crescimento econômico da cidade. É fundamental que esse crescimento econômico venha em benefício do conjunto da população. Esse é o elemento central. Então, uma gestão que promova a distribuição de renda, que aproveite de maneira competente as oportunidades econômicas que aparecem na cidade, conheça as oportunidades e faça com que essas oportunidades revertam não só em crescimento qualitativo, mas crescimento e distribuição de renda. Uma gestão que tenha como eixo a participação das pessoas. Não é possível você atender bem ou ter um projeto sustentável sem que esse projeto sustentável tenha participação. Projetos políticos não se impõem de cima para baixo. Eles têm que ser construídos no diálogo para que ele seja permanente, para que ele depois de 1 ou 2 gestões, esse projeto tenha continuidade. Conhecimento e competência na análise da cidade. Aí eu acho que é fundamental nós aproveitarmos uma oportunidade que nós temos na cidade, que é o fato da cidade ser um centro universitário. Centro universitário que produz conhecimento, pesquisa e extensão. Através desse centro e no diálogo com esse centro universitário, você pode conhecer a cidade e pode implementar um modelo de gestão que eu acho que é o que pode ser mais vantajoso para a cidade, não só em termos de crescimento, mas crescimento e distribuição. Tá certo. Então vamos começar a nossa entrevista. Na última eleição municipal de Ponta Grossa, o senhor concorreu ao cargo de vereador e obteve 363 votos. Quais são as expectativas para essas eleições e por que essa mudança de candidatura de vereador agora para prefeito? Na época eu estava como presidente do partido, né? E, digamos assim, embora na condição de professor universitário, tendo dedicação exclusiva, não fosse interessante a candidatura para vereador, foi necessária a minha participação no sentido de liderar uma equipe e construir uma chapa. Quer dizer, como é que você constrói uma chapa se o presidente do partido não se coloca nela e não dá a cara a tapa, não se arrisca também nesse processo? Foi muito interessante a experiência, dialogamos com as pessoas, né? E continuamos o grupo. A minha função, eu sou filiado ao PT desde 1987. Milito no PT, ajudando algumas eleições, desde 1982. Eu faço parte desse grupo, sempre estive nos bastidores. Fiz parte do governo do Péricles. E não numa função alternativa, subordinada. Eu estive coordenando o planejamento estratégico que dava uma orientação geral à gestão, né? Então eu me sinto ligado, eu me sinto parte desse grupo. Nesse momento coube a mim essa representação e eu assumi essa representação com alegria. Nessas eleições nós temos 5 candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa.
2 deles, incluindo o senhor, são posicionados mais à esquerda, são professores da UEPG e são ligados também à área de ciências humanas e sociais. Certo. O que diferencia as propostas dos dois? Olha, o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem uma tradição a ser recuperada, né? O PT já foi governo nessa cidade. A gestão do Péricles trouxe uma marca, que é a marca do cuidado das pessoas. Para além disso, o governo federal, em Ponta Grossa, implementou um conjunto de programas que vêm, digamos assim, ligados com a sua maneira de governar, com a sua maneira de fazer gestão. As gestões do PT são gestões muito voltadas ao cuidado com as pessoas, à distribuição de renda. Então nós tivemos aqui uma ação do BNDES, que em vez de ficar financiando privatizações, financiou pequena e média empresa em Ponta Grossa, e esse financiamento fez muita diferença na produtividade de muitas empresas, gerando muitos empregos. Porque uma grande indústria, normalmente ela é muito automatizada, ela rende muito dinheiro, ela paga muitos impostos, mas emprega pouco. A pequena e média indústria emprega muito mais. E na nossa gestão, o BNDES financiou em Ponta Grossa muitas pequenas empresas. E para falar dos outros programas mais conhecidos, o Minha Casa Minha Vida, 18 mil casas. 12 mil dessas casas, casas populares para pessoas de baixa renda, né? O programa Mais Médicos, a farmácia popular dando acesso aos remédios, quer dizer, não basta você ter aí uma saúde funcionando com o médico se as pessoas não têm acesso também aos remédios. Todo esse conjunto de iniciativas tem uma marca e essa marca não pode ser perdida. Era necessário que alguém fizesse a defesa da tradição e do legado do PT em Ponta Grossa, e essa tarefa coube a mim. E em relação às propostas apresentadas a essas eleições, quais são as diferenças das propostas do Partido dos Trabalhadores e do PSOL, os dois partidos da esquerda? Eu acho que Partido dos Trabalhadores e PSOL concordam no essencial, né? Há um tempo atrás, numa reunião, eu havia feito inclusive a proposta que os 3 partidos de esquerda em Ponta Grossa construíssem um mesmo plano de governo. Como houve dificuldades de operacionalização, acabou não acontecendo e nós fizemos o nosso programa de governo. E ao fazer isso, nós aproveitamos o nosso quadro tradicional ligado ao Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem uma grande inserção na universidade, com profissionais das mais diversas áreas, né? Na área da agronomia, na área de engenharia, na área de arquitetura, na área de saúde, né? Na área de assistência social. E aí nós aproveitamos a nossa equipe para organizar o nosso plano de governo. Me parece que ele ficou mais detalhado nas suas propostas concretas e com propostas assim com algumas das propostas bastante inovadoras. É necessário ter claro que um plano de governo ele vai ter que ser depois negociado com o conjunto da sociedade, né? Nós costumamos dizer, um sonho que se sonha só é só um sonho. Quer dizer, eu posso ter individualmente uma visão de cidade. Se eu não tiver um grupo de apoio, eu não tenho nada. Mesmo esse grupo constrói um projeto que é uma visão de cidade, mas esse grupo vai ter que negociar com um conjunto muito mais diverso da sociedade para realizar parte desse plano. Então, o plano é uma proposta inicial que depois vai passar por uma negociação com o conjunto da sociedade para a gente verificar a viabilidade de cada proposta, né? Mas nós pensamos a cidade de maneira muito global, até aproveitando a experiência que nós tivemos na gestão da cidade, conhecendo as dificuldades, conhecendo os limites, conhecendo a demora da máquina pública, que nós não tínhamos experiência antes. Quando nós entramos na prefeitura, pela primeira vez, entramos em um grupo de sonhadores, imaginávamos que nós mudaríamos tudo do dia para a noite, né? E fomos aprendendo que as transformações muitas vezes não são tão rápidas, né? Entretanto, eu acredito, e acredito que o professor Gadini pense assim também, mais do que implementar propostas concretas, rápidas, é necessário mudar de rumo. No rumo que nós estamos tomando, aumentando concentração de renda, jogando
parte importante da população de Ponta Grossa para a periferia. A carência dessa periferia nas estruturas de saúde, na estrutura de educação, especialmente para a juventude, até a educação básica eles têm, cultura, lazer, torna Ponta Grossa uma sociedade muito desumana, né? Então é necessário mudar de rumo, estruturando a sociedade no sentido de uma sociedade mais solidária e mais fraterna. Antes de entrar no plano de governo, nós temos mais uma questão relacionada à área partidária. Certo. Após cerca de uma década na liderança do governo federal, a gente viu que o PT enfrentou um movimento popular, um movimento político mesmo, com uma certa antipatia. Como que o candidato responde a esse movimento antipetismo aqui em Ponta Grossa? Olha, eu dialogo com o antipetismo. Eu gostaria, ainda não encontrei, né, quem me provasse alguns dos erros que são apontados. Por exemplo, se diz que o PT quebrou o Brasil. Ora, isso contradiz todos os números que nós temos registrados no BNDES, no Banco Mundial. Quer dizer, a época do PT foi a época de maior crescimento. Foi a época que o Brasil mais acumulou reservas. Foi a época de pleno emprego. Foi a época de você melhorar os índices de desigualdade social. O país saiu do mapa da pobreza, 35 milhões de pessoas saíram do mapa da pobreza, está voltando agora. O Brasil era a 7ª potência mundial com respeito, com autonomia para se posicionar em política internacional. Nós passamos a ter dificuldades nessa fase de crescimento no segundo governo Dilma, quando aí sim a crise política acabou paralisando o governo e você teve um Congresso que engessou completamente o governo e não permitiu que, dada a mudança na conjuntura internacional, as mudanças fossem efetivamente realizadas. O PT errou, claro, porque fez. Não há ninguém que se atreva a realizar um projeto que não comete erros, mas me parece que os acertos foram muito maiores do que os erros. Entretanto, me parece que justamente por esses acertos você tem uma forte oposição ao PT. É difícil para algumas pessoas da elite compreender a capacidade do conjunto da população se autodeterminar e construir os seus próprios caminhos. E como responder a essas questões regionalmente, considerando o perfil político partidário da população de Ponta Grossa? Olha, normalmente se diz Ponta Grossa é uma cidade conservadora. Não é. Ponta Grossa participou já da greve de 1917, se formos retomar a história. Tem uma presença muito importante de organizações trabalhadoras. Elegeu Joselito, que não era de Ponta Grossa e não era da elite. Elegeu Péricles, um partido estruturalmente de esquerda. Me parece que esse movimento que nós estamos vivendo, recente, de avanço da extrema-direita, do ódio, do preconceito, do conservadorismo, do ódio ao pobre, ao nordestino, ao estrangeiro. Quer dizer, esse ambiente é um ambiente muito recente e provocado. Nós temos que recuperar a racionalidade política. Nós temos que permitir que o povo compreenda qual é o melhor caminho para o seu próprio desenvolvimento e não se deixe levar por medos que caracterizaram muito o período pré-nazista. Quer dizer, o problema da Alemanha naquela época eram os judeus. Os judeus maculavam a raça pura alemã. E aí você cria um ambiente de medo que leva parte da população, da mesma maneira. Né? Hoje, o problema é o gay, o problema é o negro, o problema é o PT. Esse medo paralisa e esse medo acaba resultando politicamente em desastre. Na Alemanha acabou com Hitler e com a guerra. No Brasil, nós estamos num período de uma irracionalidade, um descompromisso com a ciência, um descompromisso com a boa gestão, uma descrença nas instituições que, se não recuperarmos a racionalidade política, não recuperarmos a política como uso público da razão, do diálogo, da capacidade de criarmos e realizarmos os nossos projetos,
o resultado só pode ser um desastre. Nesse sentido, a minha candidatura vem como um alerta. Não só nós temos um projeto concreto para a cidade que pensa a sua realidade com as suas potencialidades, mas é necessário também fazer um alerta contra essa onda de preconceito de extrema-direita que nós estamos vivendo. Nesse sentido, eu não tenho medo de enfrentar esse debate. Me coloco à disposição para discutir com qualquer grupo, qualquer instituição, sobre qualquer assunto. Porque eu acho que só nesse diálogo, só nessa discussão, é possível criar consensos que levem Ponta Grossa para frente. Tá certo. Agora falando em propostas. Nós entramos em contato com algumas entidades que representam a população de Ponta Grossa e pedimos para que eles enviassem perguntas, mas não direcionadas, perguntas que poderiam cair para qualquer um dos candidatos. A gente queria começar com o senhor com uma pergunta que foi enviada pelo Sindicato Rural de Ponta Grossa. Certo. Meu nome é Gustavo Ribas, eu sou presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa. Nós temos hoje no município a Guarda Municipal. Nós temos no estado a Patrulha Rural, que é destinada à segurança das áreas rurais de toda a nossa região. Para que vocês tenham uma ideia, a nossa Patrulha Rural que atende hoje Ponta Grossa é a mesma que atende, por exemplo, Jaguariaíva. Então a distância é muito longa e a gente fica à mercê de bandidos pela falta de segurança na área rural. Existe algum projeto seu para melhorar a segurança na área rural? Existe. Eu gostaria de lembrar que a Guarda Municipal foi criada no governo Péricles e nós temos um projeto que pensa a segurança tanto na área urbana quanto na área rural, baseada num conceito: é necessário superar os conflitos, é necessário trabalhar com aquilo que a gente chama de justiça restaurativa. A violência e a insegurança têm uma causa. Quando você tem uma extrema concentração de pobreza de um lado e uma extrema concentração de riquezas de outro, você tem um caldeirão. Nós estamos fazendo isso. Ponta Grossa, por conta da especulação imobiliária, criou um projeto que é muito importante, o Minha Casa Minha Vida. Veio recursos federais, os recursos federais foram muito importantes, tiraram as pessoas de habitação subnormal, e criaram condomínios, criaram vilas, criaram... só que essas vilas, esses projetos de habitação foram alocados na periferia. Toda a nossa juventude foi para lá. Elas foram colocadas lá sem educação, com saúde deficiente, sem ter o que fazer, sem estruturas de esporte, sem estruturas de lazer, sem estruturas de cultura. Isso é uma bomba relógio. Quer dizer, nós temos que ir na causa da violência, trabalhar uma reeducação dos agentes de segurança. Quer dizer, o processo de treinamento da Guarda Municipal não pode ser só um treinamento militar, como foi feito pela Polícia Militar. É necessário prepará-los na abordagem, é necessário prepará-los no reconhecimento dos direitos humanos, no respeito ao cidadão, na forma de abordagem, e é necessário identificar as causas da violência, mapear essa violência na cidade e aí sim atacar as causas. Nós não queremos uma segurança, digamos assim, baseada na repressão, porque violência não se combate com violência. Violência contra violência resulta na guerra. Você tem que identificar as causas de violência e superá-la. Nesse sentido, nós gostaríamos que cada ponto de presença da prefeitura fosse um polo de educação para a paz, de justiça restaurativa, trabalhando em conjunto com o Ministério Público e com a Justiça mesmo, com os órgãos de justiça, trabalhando, mapeando, identificando e trabalhando na superação dos conflitos e, portanto, na redução da violência. Isso significa que a gente vai abandonar a vigilância, abandonar a repressão? Não. Significa que as duas coisas têm que ser feitas concomitantemente. Você, ao mesmo tempo, tem que vigiar, mas você tem que pegar essas estruturas e permitir que ela dialogue com a população, que a população tenha confiança nela. A melhor forma de segurança é quando a população se organiza. Uma população organizada, ela mesma identifica os focos do problema e ajuda a resolver.
Agora não, uma população que simplesmente joga ao Estado o dever da repressão para a proteção dos seus próprios privilégios, não, seu próprio patrimônio e tal, mas não participa efetivamente da solução do problema, aí nós temos uma situação que é insolúvel, porque o Estado nunca vai ter condições de vigiar, de atender, de reprimir todo o foco de violência. Veja, um dado, o Brasil é um dos países que mais tem população carcerária e a violência continua crescendo. Significa que prender e punir não resolve. Nos países onde se investe na resolução dos conflitos, na educação, estruturas comunitárias de diálogo, de criação de identidade, de pertença, aí sim, nesses lugares você tem uma queda brutal da violência. Candidato, mas em relação à pergunta que foi feita pelo Sindicato Rural, especificamente sobre a patrulha rural, sobre a segurança na área rural, o senhor comentou que é importante essa questão da própria população se proteger. De que forma isso seria feito na área rural? Isso, nós temos que... A área rural também está organizada. Nós temos associações de moradores em Itaiococa, nós temos em Guaragi, nós temos nessas áreas, nós temos presença da prefeitura na escola, nós temos associações que reúnem os moradores, que podem ser articuladas, e essas associações podem dialogar com a Guarda Municipal no sentido de viabilizar não só a repressão, mas principalmente a prevenção. É a sociedade organizada com o auxílio do poder público que cria uma estrutura que pode prevenir a violência. No seu plano de governo, que possui 16 páginas, a palavra segurança aparece 4 vezes, mas em nenhuma delas ela é relacionada diretamente à segurança pública. Ela aparece 2 vezes na proposta da justiça restaurativa, que o senhor já comentou, em propostas de políticas para a comunidade LGBTQIA+, e também na questão do governo eletrônico. Na avaliação do senhor, por essa questão da segurança pública não estar contemplada no plano de governo, o município não deve intervir nessa área? Como que ficaria a Guarda Municipal caso o senhor fosse eleito? Continuaria armada? Quais seriam essas ações a curto prazo, além desta prevenção à segurança que o senhor comentou? Certo. A tua pergunta tem um pressuposto. O pressuposto é de que a segurança pública só pode ser feita com repressão. Nós não vamos cortar a repressão de um momento para outro, mas nós vamos criar uma outra estrutura que trabalhe mais a prevenção. A Guarda Municipal vai continuar. Entretanto, a Guarda Municipal vai precisar de uma reciclagem na forma de atuação e na forma de abordagem. Além disso, a segurança ela tem que trabalhar em conjunto com outras estruturas de governo. Justamente por isso, quer dizer, segurança pública é muito mais do que reprimir, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a repressão não é suficiente para conter a violência. Para você conter a violência, para você diminuir a violência, você tem que trabalhar fundamentalmente na repressão. Essa é a ideia geral. São as 16 páginas que nós depositamos no TRE lá, são uma síntese de um plano muito maior, né? Mas nessa linha você está até correta. Não é proposta do governo municipal, do Partido dos Trabalhadores, investir no aumento da repressão. Nós vamos investir no aumento da tecnologia, da vigilância, da organização da comunidade, no uso intenso da relação entre comunidade e agentes de segurança, de agentes de segurança com agentes de saúde e de agentes de saúde com agentes da educação. É a integração desses campos que eu acho que deve produzir um resultado favorável na redução da violência. No seu plano de governo, ainda relacionado a essa área de segurança, também consta implantar o programa de segurança e justiça restaurativa, que é essa questão que o senhor comentou. Porém, o senhor usa a palavra implantar, mas essa iniciativa já existe aqui na cidade desde 2014, cerca de 2.000 pessoas já foram atendidas e o índice de consenso chega a 90% nos casos. Que espetáculo, né? Qual que seria a diferença? Por que o senhor fala em implantar
Implantar, porque essa tem sido uma iniciativa muito mais do Poder Judiciário do que da Prefeitura. Quer dizer, é necessário você implantar isso como política pública na Prefeitura Municipal, levando essa iniciativa que é fundamental, que é muito importante, para todos os pontos de presença da Prefeitura. Claro seria que não implantado, municipalizar mesmo. Seria você trabalhar em parceria com a Justiça, levando a essa iniciativa, que é uma iniciativa brilhante, mais condições de atender o conjunto da periferia. Isso sim, a Justiça Restaurativa é uma ação de cura, é uma ação de superação, é uma ação de resolução das causas da violência. Quer dizer, um conflito entre vizinhos não resolvido acaba se tornando algo muito pior depois. Resolvido, o problema, você cria uma dinâmica de ajuda mútua, de solidariedade, que só é positivo. E não é só positivo do ponto de vista da segurança. Gostaria de lembrar um economista chamado Robert Putnam, que diz o seguinte: a solidariedade social é um recurso econômico importante. Estudando o caso da Itália, ele descobriu que as comunidades que tinham solidariedade, que tinham confiança mútua entre si, que geraram essas relações de confiança, o aproveitamento das oportunidades econômicas foi muito mais eficiente. Quer dizer, comunidades de trabalho, cooperativas de trabalho, associações, economia solidária são estruturas que podem reduzir e aumentar muito, reduzir a pobreza e aumentar muito a oportunidade de trabalho e renda. Elas dependem de solidariedade. Elas dependem. Então, a prefeitura, como indutor de um processo de maior coesão social, ele acaba resultando na melhoria da segurança, mas também na melhoria da economia, na redução da pobreza, na redução da desigualdade e no aumento da capacidade das pessoas terem trabalho e renda. Outra pergunta externa que nós recebemos é ligada ao Sindicato da Hotelaria e da Gastronomia de Ponta Grossa. Ah, perfeito. Daniel Wagner, presidente do Sindicato Empresarial de Hotelaria e Gastronomia dos Campos Gerais, diretor de turismo da Associação Comercial de Ponta Grossa e empresário do ramo hoteleiro. Eu pergunto o seguinte: qual é a proposta do candidato ou da candidata para dinamizar a promoção de Ponta Grossa como destino turístico? Tá. Nós temos um projeto bastante amplo nesse sentido. E aí nós temos várias linhas de ação na questão do turismo. O turismo, ele não pode ser tratado como algo à parte. Ele está integrado. Está integrado ao meio ambiente. Então, inicialmente, nós temos que identificar pontos onde a paisagem e a proteção do meio ambiente acabem promovendo o bem-estar da população. Nós temos o projeto de construir estradas-parques, ligando a esses lugares, ampliar o uso da ciclovia para facilitar o acesso a esses lugares. E aí você cria um ambiente que a população de Ponta Grossa pode desfrutar, mas também pode ser muito aprazível para o visitante estrangeiro. Então esse é um dos elementos que ajudaria muito na questão do turismo, mas não só. Ponta Grossa ele é também centro de um turismo que é o turismo de negócio. Nós temos uma série de empresas e de tecnologias existentes em Ponta Grossa que atrai pessoas para fazer negócios, feiras e outras coisas, e isso tem que ser incentivado também. Nós temos em Ponta Grossa um centro universitário. Daí nós podemos também ter e incentivar, coisa que nunca foi feita, o turismo científico. Congressos, organizações estudantis podem ser feitos em Ponta Grossa com o apoio da prefeitura. Quando a universidade faz um seminário, faz um congresso, normalmente ela tem que se virar com tudo. Não, a prefeitura pode incentivar, viabilizar a infraestrutura e promover a vinda de professores, estudantes, pesquisadores para Ponta Grossa, para discutir a produção de conhecimento que se faz aqui e para conhecer a produção de conhecimento que se traz de fora para cá. Tudo isso resulta em movimentação da nossa rede hoteleira e da nossa rede gastronômica,
porque as pessoas estariam vindo para cá e organizando. Finalmente, eu gostaria de dizer o seguinte, que cuidar do turismo significa você cuidar bem da cidade. Quando você cria uma cidade, né, com uma estrutura de mobilidade social, com uma estrutura de espaços de lazer, de permanência, de caminhadas, onde a população se sinta bem, essa é também uma forma de que quem vem de fora se sinta bem, se integre na cidade e dessa maneira aproveita a nossa rede hoteleira, o turismo, e dessa maneira também incentive esse ramo da economia, que é um ramo da economia muito importante. Em alguns lugares de Ponta Grossa, nós estamos destruindo as nossas paisagens. Ao destruir as nossas paisagens, para promover um determinado tipo de monocultura, você está fazendo uma ação que é negativa a médio e longo prazo. Você pode até ganhar no curto prazo, né? Mas no médio e longo prazo você perde. No médio e longo prazo você tem que associar turismo, agricultura e meio ambiente. Essas atividades têm que estar coordenadas em harmonia entre elas, uma potencializando as outras. Então haverão áreas na cidade onde a proteção ambiental é fundamental para a manutenção da paisagem, para a manutenção das águas e para criar na cidade espaços de lazer, e aí você tem que promover uma maior acessibilidade a esses espaços através de estrada parque, ciclovias e outras coisas. Esse é um dos elementos, mas você também tem que criar um ambiente na cidade onde o turista se sinta em casa, onde ele possa vir aqui experimentar a cidade sem medo da violência e sem experimentar aquela sensação desagradável de uma sociedade injusta, né? Onde uns têm muito e outros têm pouco. No início do seu plano de governo, há 5 propostas que são ligadas ao apoio ou viabilizadas através de uma instituição chamada de Unisol. Isso. Que lá no final do plano de governo é definida como uma universidade virtual que terá como trabalho articular esforços para a produção e aplicação do conhecimento a partir do que já temos instalado em Ponta Grossa. Isso. No que consiste essa Unisol, essa universidade virtual? Por que ela é chamada dessa forma? Porque é um espaço de diálogo com as universidades existentes na cidade. Não é uma nova universidade municipal à parte. Significa você chamar todas as instituições que têm capacidade de pesquisa e extensão para a mesa e criar alternativas para que a capacidade de produção de conhecimento dessas instituições sejam aplicadas no desenvolvimento regional. Veja, uma universidade, eu sou professor universitário desde 1987, provavelmente bem antes de você nascer, né? Eu conheço e tenho muita consciência, já participei do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, da capacidade que a universidade tem de intervir. Muitas vezes as pesquisas, entretanto, ficam dentro da universidade, apresentadas em congresso, acabam produzindo resultados internacionais e não sendo aproveitadas no desenvolvimento regional. Então, a prefeitura tem a obrigação de chamar essas instituições à mesa, Universidade Tecnológica Federal, Universidade Estadual de Ponta Grossa e mesmo as universidades particulares, que também fazem pesquisa, em menor escala, mas também fazem pesquisa, para dizer o seguinte, olha, esses aqui são os grandes gargalos do desenvolvimento em Ponta Grossa. Nós temos que aumentar a nossa capacidade de despoluir arroios, de aumentar a coleta do lixo reciclável, de preservar e implementar, aumentar o espaço da agricultura familiar com produção agroecológica, de aumentar a produção de alimentos para a cidade, são gargalos. E a universidade tem conhecimento, estrutura para apontar para políticas públicas que se realizem nesse sentido. Então, a Unisol ela não é uma universidade, não é uma instituição à parte, é um espaço de diálogo entre as necessidades da prefeitura e a capacidade de produção de conhecimento e extensão que nós temos na cidade. A Unisol seria complementada com um fundo de pesquisa e extensão, que não precisa representar um grande investimento. Se você disponibilizar prêmios, publicação
um repositório onde esse conhecimento fique localizado, quer dizer, uma grande biblioteca virtual com uma editora, e as pessoas tenham acesso a essas publicações. E bolsas de pesquisa, você acaba mobilizando essa capacidade que existe na universidade para voltar os seus olhos para o desenvolvimento regional. E não tem, e quem é historiador econômico como eu sabe, que o elemento central do desenvolvimento econômico está justamente no desenvolvimento tecnológico. É quando você melhora a sua capacidade de se relacionar com o meio ambiente através da tecnologia que você promove um verdadeiro desenvolvimento e o desenvolvimento sustentável. E nós temos isso em Ponta Grossa em profusão, né? E não aproveitamos devidamente. Então a proposta da Unisol é justamente a articulação entre a nossa capacidade de fazer ciência, em diagnosticar as oportunidades da cidade e repassar a tecnologia em diálogo com a comunidade para que essa tecnologia com a comunidade se torne oportunidade de trabalho e renda. Falando em economia, nós também recebemos uma pergunta externa do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa. Certo. Meu nome é Leonardo Pupi Bernardi, estou representando o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa. Senhor candidato, como você viabilizará os investimentos que o Distrito Industrial necessita, principalmente em pavimentação e vias de acesso? Bom, essa pergunta já está respondida, né? Como você viabilizará e diz o que precisa. É necessário vias de acesso, é necessário melhorar a infraestrutura, isso é fundamental. A cidade ela tem, em termos de vocação para o desenvolvimento, duas grandes oportunidades. Ponta Grossa é entroncamento rodoviário, que facilita a atração de indústrias, mas essas indústrias dependem de uma infraestrutura que a prefeitura tem a obrigação de fazer. Então, independente do tamanho do orçamento, é necessário alocar parte desses recursos para essa infraestrutura, porque essa infraestrutura tem garantido para Ponta Grossa um crescimento muito maior do que a média nacional. Desde o governo Pérez até o governo Marcelo Rangel aqui, você vai ver que o crescimento da arrecadação em Ponta Grossa supera o crescimento do PIB nacional. Por quê? Justamente porque, por ser polo, Ponta Grossa tem a capacidade de concentrar recursos aqui. Isso gera imposto, isso gera emprego, muitas vezes não tanto em grandes indústrias, mas gera emprego, é necessário continuar, né? E gera crescimento econômico. Então, você ceder, você propiciar a infraestrutura é o mínimo que a prefeitura pode fazer, mas nós podemos fazer mais, né? Eu acho que é fundamental que essa estrutura de conhecimento que eu acabei de explicar aqui, quer dizer, o conhecimento produzido na cidade, dialogue profundamente e permanentemente com o Conselho de Desenvolvimento Econômico. O Conselho de Desenvolvimento Econômico foi criado no governo Pérez, não sei se você tem essa informação, mas porque a ideia era justamente você dialogar com todos os setores da sociedade. A ideia do Conselho de Desenvolvimento, né? O conselho que existe hoje foi criado recentemente. Não, mas nós criamos o Conselho de Desenvolvimento no governo Pérez e dialogamos na época com o Conselho de Desenvolvimento. Ele pode ter sido reformulado recentemente, mas nós tínhamos tanto uma organização, tanto um diálogo com as organizações populares através dos conselhos de vila, do orçamento participativo e tudo, quanto um diálogo com o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Eu posso trazer essas informações mais detalhadamente para você na sequência. É só importante a gente deixar separado para quem está nos assistindo entender isso. Que essa a ideia era um Conselho de Desenvolvimento Econômico, mas o que atua hoje foi remodelado. Começou os trabalhos recentemente. Isso, foi remodelado. Mas de qualquer maneira é o seguinte, nós não podemos agir como se as estruturas sociais, os grupos sociais não existissem. Né? Então, é fundamental você ter um conselho permanente de diálogo, orientando o crescimento e que esse conselho, assim como o Conselho da Saúde, assim como o Conselho da Mulher, dialogue com a produção do conhecimento para orientar políticas públicas que sejam permanentes. Então, eu diria, em termos de desenvolvimento econômico, o diálogo com o Conselho é fundamental,
A manutenção da infraestrutura que permita tornar Ponta Grossa atrativa a grandes empresas é fundamental, como é fundamental você gerar trabalho e renda no bairro e apoiar pequena, média, indústria, comércio e serviços que são os grandes geradores de emprego em Ponta Grossa. Essas atividades têm que ser atividades coordenadas. Dentro dessa área de diálogo, seu plano de governo cita implantar conselhos de vila e subprefeituras. Isso. Porém, a própria proposta cita que isso não quer dizer que vamos construir prédios, é só uma forma de organizar a administração na prefeitura. De que forma que funcionariam essas subprefeituras? Seriam criados cargos novos para isso? Seria extinguido o atual Departamento de Assuntos Comunitários que atende as associações de bairro? Como seria o funcionamento? Certo. Então, isso vem de uma longa experiência. No governo do Pérez, nós criamos o orçamento participativo, criamos os conselhos de vila. Naquele momento, nós vivíamos outro momento na história de Ponta Grossa. Era mais fácil se reunir, hoje estamos num momento de pandemia, e você não tinha universalizado o acesso a tecnologias de comunicação. Ponta Grossa é uma cidade grande e ela tem que dialogar com as comunidades locais, inclusive para estabelecer as prioridades na manutenção da cidade. Pequenas obras, pequenas ligações podem fazer uma diferença muito grande na vida daquelas comunidades, mas a prefeitura tem que saber, para saber ela tem que dialogar. Então você deve se organizar essa comunidade. Pode ser de maneira virtual, pode ser criando plataformas de comunicação, estabelecendo hierarquias, estabelecendo temas que vão sendo, digamos assim, refinados, até que a prefeitura tenha condição de estabelecer uma ordem de prioridade na manutenção, nas intervenções da cidade em diálogo com essa população. Nesse sentido, sim, Ponta Grossa pode criar subprefeituras. Subprefeituras que podem funcionar no prédio central virtualmente, mas a pessoa de Varandas tem que saber, olha, eu vou me dirigir a fulano Beltrano e a solicitação que eu fiz vai ser analisada a partir de um determinado trâmite e eu vou poder acompanhar isso. E dentro desse modelo, as associações de moradores continuariam existindo e dialogando ou seriam integradas? Não, naturalmente. A Associação de Moradores, ela deve dialogar com a prefeitura, mas é uma instituição autônoma que representa os moradores. O compromisso do presidente da Associação de Moradores não é com a prefeitura, não é um funcionário da prefeitura. A obrigação dele é representar os seus vizinhos, os moradores da sua região, os seus interesses. Agora, por outro lado, nós temos que ter na prefeitura uma instituição que ouça os presidentes de associação de moradores e encaminha suas demandas, porque senão fica um cabo de guerra, eventualmente a associação de moradores é cooptada pela prefeitura, não funciona, não serve e não deve ser assim, porque no momento em que isso acontece, ele deixou de representar os seus vizinhos. Então, o presidente da associação de moradores não é funcionário da prefeitura e não deve ser. Agora, a prefeitura tem que ter uma estrutura que dialogue com as associações de moradores, receba suas demandas e dê encaminhamento a essas demandas de maneira clara. É necessário dizer, a prefeitura não pode realizar tudo o que é pedido. O orçamento da prefeitura é limitado, mas nós podemos ouvir e no diálogo priorizar aquilo que pode ser feito de maneira mais eficaz. Hoje existe o Departamento de Assuntos Comunitários, o DAC, que justamente a função dele é fazer esse diálogo com as associações de moradores. Sim. Qual que seria a diferença desse departamento que já existe hoje para as subprefeituras? O DAC ele tem estabelecido esse contato, esse diálogo com as associações de moradores de maneira mais ou menos desorganizada. Você não tem uma plataforma, você não tem clareza de como isso resulta em solicitações de serviço, por exemplo. Você não tem um acompanhamento dessa solicitação de serviço. Quer dizer, é uma estrutura de diálogo que acaba não tendo eficácia na resolução dos problemas. Então, quando você cria uma subprefeitura e você estabelece uma plataforma de acompanhamento das demandas, você muda a qualidade dessa relação. Passa a não ser
passa a ser não só uma relação política, passa a ser uma relação de eficácia administrativa. O presidente da Associação de Moradores não precisa ser amigo de ninguém para que as suas demandas sejam atendidas. Ele vai organizar uma lista de necessidades, vai priorizar os serviços e vai acompanhar a resolução desses serviços de maneira republicana, sem privilegiar o presidente da associação, que é correligionário do prefeito ou outro, né? Esse acompanhamento ele passa a ser. Então, o diálogo da prefeitura com as comunidades ele tem que ser um diálogo institucional e estrutural. Próxima pergunta externa que nós também recebemos é do Conselho de Meio Ambiente de Ponta Grossa. Perfeito. Sou Vicente Nadal, presidente do CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Sou conselheiro pelo Instituto Ambiente Vivo. Sabemos que no ano de 2026 irá se encerrar o contrato de água e esgoto do município, o contrato existente com a Sanepar. Sabemos também que nesse ano de 2020 houve a publicação da Lei 14.026, que atualizou o marco legal do saneamento básico, né? Inclusive vedando a execução de contratos de programa, que eram os contratos normalmente feitos aí pela Sanepar com os municípios no Paraná. Então, diante disso, Ponta Grossa terá duas opções, ou municipalizar os serviços de água e esgoto, ou lançar um novo edital de licitação para uma concessão, né? Para tanto, é muito importante o município conhecer profundamente qual a infraestrutura existente, né? O que vai ser deixado pela Sanepar, né? E o que vai fazer parte do novo contrato de concessão. Então, o que nós gostaríamos de ouvir dos candidatos, né, é qual a proposta para esse tema que estaria inclusa em seu plano de governo. A questão muito bem formulada, mostra conhecimento da situação e da realidade da cidade. Nós não somos absolutamente contra toda e qualquer concessão. A concessão pública ela tem uma função desde que o município tenha instrumentos para controlar, para fiscalizar, para garantir a qualidade do serviço e garantir o justo preço para esse serviço. Esse é o elemento que tem faltado em todas as concessões, inclusive no caso da concessão do serviço de água e esgoto. Me parece que diante da nova legislação, do novo marco regulatório colocado, é insuficiente você estabelecer os termos de serviços enquanto fornecimento de água e coleta de esgoto. Você tem que repensar todo o contrato. Devemos discutir profundamente, inclusive com o Conselho, para ver qual o melhor modelo. Não me parece viável, com o orçamento que a Prefeitura tem, nesse momento, a criação de uma companhia municipal, embora nos lugares onde isso aconteceu tenha dado bom resultado. Jaguariaíva é um exemplo, porque lá a concessão de água e esgoto é municipal, e o resultado do trabalho da empresa de Jaguariaíva na gestão completa das águas é muito favorável, porque o serviço é feito com muita qualidade, com muito rigor. Em Ponta Grossa nós temos, infelizmente, o resultado desse mau serviço de água e esgoto, tendo como resultado o comprometimento dos nossos arroios e um comprometimento em termos de poluição da área de descarga dos nossos aquíferos, que é um tipo de poluição muito grave, porque você não tem formas de limpeza depois. Uma vez poluída, você não limpa mais a água do subterrâneo. Então, para responder objetivamente, eu tenho a mania de fazer mania de professor de fazer essas considerações gerais, mas para responder rapidamente o seguinte: é necessário repensar todo o contrato, levando em consideração não apenas serviços de água e esgoto, mas toda a gestão do ciclo das águas, pensando Ponta Grossa nos próximos anos, e sim, tendo clareza do modelo de saneamento que nós vamos implantar na cidade, aí nós podemos discutir. Me parece que o mais natural, o mais viável dentro daquilo que tem do orçamento é refazer um processo licitatório de maneira mais ampla e com rigor na fiscalização da qualidade do serviço. Mas pode-se pensar e discutir com os conselhos
a viabilidade também de se municipalizar o serviço. Tá certo. Nas suas propostas, o senhor também comenta lutar pela implantação da região metropolitana de Ponta Grossa. Isso, porque não depende do município. Esse é um assunto que ele já foi discutido há alguns anos e teve muita resistência de alguns municípios, tanto é que acabou não saindo do papel, Sim. Porque a principal preocupação era que os municípios fossem onerados, ou seja, tivessem que despender mais recursos para ter praticamente o mesmo resultado que já tem hoje a região dos Campos Gerais. No que a sua proposta difere daquela que foi apresentada há alguns anos? No que consistiria ter essa região metropolitana de Ponta Grossa? Olha, quando nós falamos lutar por, significa você dialogar e entrar em consenso em relação a todos os municípios. É claro que muitas vezes é mais fácil cada município cuidar da fronteira para dentro do seu município, mas tem uma série de questões que não se realizam sem colaboração. Palmeira, Ponta Grossa, Castro e Carambeí tem que ter uma estrutura de comunicação viária, porque elas têm uma dinâmica econômica interligada. Quando você tem uma dinâmica de comunicação interligada, você tem um certo direcionamento da estrutura urbana, que tem consequências ambientais. Aquilo que um município polui acaba afetando outro município. Então, você ter, para além dos planejamentos urbanos de cada uma das cidades, um planejamento metropolitano, um planejamento regional, e esse planejamento dando acesso a verbas específicas que são destinadas a regiões metropolitanas, que não chegam a Ponta Grossa, não chegam a Castro, não chegam a Palmeira, é uma alternativa mais inteligente de você resolver problemas que são intermunicipais. E como seria o funcionamento dessa região metropolitana? Integraria, por exemplo, a MCG, a Associação dos Municípios dos Campos Gerais? Como seria essa organização? Nós temos que dialogar com a Associação dos Municípios dos Campos Gerais, dialogar com a Câmara dos Deputados para construir, porque uma região metropolitana ela não nasce na cabeça de um governante. Ela tem que ser produzida, por isso a expressão que está colocada no plano de governo é lutar por, porque ela tem que ser produzida no consenso e no diálogo com os municípios em torno, em primeiro lugar, em segundo lugar, no convencimento do legislativo para que isso se torne lei, né? E na adequação na estrutura interna de como vai funcionar essa região metropolitana. Então nós temos uma ideia, que é a nossa ideia de como isso deveria acontecer. Entretanto, essa ideia ela vai ter que enfrentar as necessidades de Castro, de Carambeí, de Palmeira, e vai ter que convencer os deputados de que isso é viável e necessário para nossas regiões. Né? É claro que você tem uma estrutura em Ponta Grossa que é um pouquinho diferente do que acontece em Maringá ou em Londrina, onde os municípios, todo o quadro urbano emendou, né? Então nós temos o fenômeno que as pessoas chamam de conurbação. Quer dizer, não se distingue mais na estrutura urbana o que é o de um município e o que é do outro. Isso dá a eles, claro, uma maior clareza da necessidade da região metropolitana. Entretanto, aqui nós temos estruturas que servem também a diversas, não temos uma região tão conurbada como lá. Entretanto, temos polos e necessidades na área de saúde, na área de meio ambiente, na área de educação, na área do ensino superior, aonde todos esses municípios têm interesses comuns. Né? E se tivessem fontes de recursos comuns para que essa estrutura fosse melhor aproveitada por todos os municípios, seria um benefício para todos eles. E com a região metropolitana de Ponta Grossa, o que mudaria na rotina da população diretamente? Por exemplo, o candidato comentou de uma integração viária. Seria por meio de transporte público, coletivo? De que forma a população seria impactada com essa criação? Olha, nós teríamos benefícios de lado a lado. Por um lado, os habitantes dos municípios de entorno teriam, sim, uma estrutura coletiva de mobilidade social que favorecesse eles a usar os recursos existentes em Ponta Grossa, da educação, da saúde, outras coisas, quer dizer, eles teriam uma vantagem. Por outro lado, nós também poderíamos
integrar, por exemplo, no tocante do turismo, todos os municípios da região. Quer dizer, rotas e estruturas que poderiam ser compartilhadas, nos ajudando. Quer dizer, o visitante que vem em Ponta Grossa, ele poderia aproveitar os recursos existentes em Palmeira, em Carambeí, em Castro. Por exemplo, uma das nossas propostas é construir uma estrada parque que chegue inclusive a Carambeí, né? Chegando no Alagado ali. Então você pode fazer uma rota onde a pessoa vá, visite o São Jorge, visite o Alagado e termine no museu em Carambeí, aproveitando todos esses recursos. Isso seria imensamente facilitado se nós tivéssemos uma estrutura de região metropolitana. Tá certo, candidato, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Então, como a gente está fazendo com todos os outros candidatos, eu queria abrir agora um tempo de 3 minutos para o senhor fazer as considerações finais e falar por que o senhor acha que deve ser o próximo prefeito de Ponta Grossa. Tá certo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: um projeto político começa com a sua construção, não com o resultado, né? Eu faço parte de um grupo que vê a possibilidade de construção de uma cidade melhor, uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais fraterna e uma sociedade onde se abra muito mais oportunidades, especialmente na periferia de trabalho e renda. Então, a utopia da possibilidade de construção dessa sociedade é o que nos motiva, né? Eu sou um representante desse projeto, eu sou um representante do projeto do Partido dos Trabalhadores, né? E a função fundamental dessa candidatura é apresentar esse projeto à população e, fundamentalmente, resgatar a esperança dessa população na sua própria capacidade de construir o seu mundo melhor, né? Se as pessoas acreditarem nesse projeto, elas se integram no projeto. E aí o projeto vai ter politicamente sucesso. O sucesso político não é a mera busca da estrutura do poder. O projeto político é aquele que é capaz de motivar e dar esperanças ao conjunto da população. Num ambiente de uma profunda desesperança, eu espero que a discussão sobre a cidade traga esperança às pessoas. O senhor ainda tem mais 1 minuto e meio. Gostaria de aproveitá-lo? Gostaria de aproveitá-lo. Eu queria dizer que a esperança é algo que se constrói e que motiva a vida. As pessoas que perdem a esperança, elas abandonam a vida e acabam cedendo ao autoritarismo, acabam cedendo às estruturas de paralisação e de morte. Uma sociedade com esperança é uma sociedade capaz de se autoconstruir, porque ela projeta o futuro. Eu posso exemplificar com uma experiência próxima de um colega meu de Regente Feijó. Ele queria ser médico. E mesmo sendo uma pessoa absolutamente pobre, estudou, não chegou a ser médico, mas está muito bem colocado na vida, porque a esperança motivou o seu esforço. Da mesma maneira, que a nossa esperança motive a sociedade pontagrossense para a construção de uma cidade muito mais justa, muito mais fraterna. E não tenhamos ilusão, o crescimento dos outros é também o nosso próprio crescimento. Candidato, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Tá certo, eu que agradeço. São poucas as oportunidades como essa. Foi um diálogo muito produtivo. Muito obrigado. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista fica disponível na nossa página do Facebook, no portal DC+, no nosso canal do YouTube. E até sexta-feira nós continuamos a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Até amanhã!